Bem, se deixa eu botar o meu telefone aqui para gravar, que se por acaso não gravar lá, grava aqui no telefone. Os filhos, olha aqui, Mateus, bota essa coisa lá, porque o barulho disso aí tá me incomodando. Aí durante o estudo aí vai me incomodar mais ainda. E eu não sei onde é que fica a gravação aqui ainda. Ah, é novo, né, então? Mas... Eu já falei para eles cuidarem. Não, eu quero que eles participem também, né? Eu quero que eles participem. O Matheus quer ficar chutando o Daniel tem que ficar buscando o Matheus. Pronto. Não chuta outro dia. Fortinho. Bem, vê se tá aparecendo aqui, tá, né? Tá. Tá. Já que virei. O importante aqui Virei assim. Mas você tá filmando ou você tá... Eu vou filmar e tudo. Mas pronto. Você filmando quem? A Jaque, as costas da Jaque. Não, Vestir minha jaqueta, daqui a pouco cantar. Bem, tá gravando ali também. Não, agora, não me interrompeu mais, vamos ver que dê certo agora. Então, gente, olha bem. Nós estávamos falando sobre Maria, né? E nós lemos o trecho de Isaías. E aí eu quero comentar então agora a respeito disso aqui. Você, por exemplo, surgiu alguma pergunta para fazer em relação às coisas que nós falamos? Não. Eu já venho há algum tempo tentando me separar dessa santificação que eu aprendi a olhar Maria, né? Uhum. Eu venho me preparando para me separar, assim. E eu tenho conseguido, tá? Eu tenho conseguido de uma forma bem legal. Assim. Então vamos aqui. Você também. Então nós vamos aqui hoje falar do que? Dessa maneira como Deus, profeticamente através de Isaías, 800 anos antes do Senhor Jesus nascer, então estava o Senhor, através de Isaías, profetizando, né? O que iria acontecer. Então, se nós lemos 54, verso 4 para diante, nós vamos ler assim, profeticamente: Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, aqui nesse trecho, nesses versos que a gente está lendo aqui, a gente vê o Senhor falando profeticamente para esta mulher que iria dar à luz ao Messias: Ô meu filho, como é que vocês vão participar assistindo televisão? Para assistir televisão era antes, né? Agora, não, o que eu estou falando aqui é importante que vocês ouçam também, tá bom? Vamos ouvir, depois a gente assiste televisão, agora não. Aí então, como eu ia dizendo, então o Senhor está falando ali profeticamente, antes de que tudo ia acontecer, para que hoje a gente possa olhar para tudo isso e analisar. Então ele está dizendo assim, por um momento te deixei. Porque tem livros apócrifos, que é baseado neles, inclusive, que a Igreja Católica introduziu
Eu não estou querendo fazer discriminação de religião, tá certo? Procure entender que eu também, isso aí já está... É uma coisa que nós já temos, Oi, querida. É? Ah, não. Pode pegar. A diferença é pequena. Aqui. Pode pegar, mãe. Pode pegar, então, tá? Ah, é? Tá bom, querida. Tá bom. Beleza. Tchau. Pode. Desculpa, pessoal. Mas então, é importante, assim, que a gente tenha em mente as coisas que foram ditas para Maria antes de tudo acontecer, relevar e ponderar sobre como foi falado, por causa das coisas que são ditas hoje. Estou remontando, que é para você pegar também. Então, a Igreja Católica, sem querer discriminar nada, não é este o propósito, mas ela introduziu dentro da Igreja certas crenças que vêm de livros apócrifos. Existe um livro apócrifo que fala... que é um livro apócrifo? Você sabe o que é? Eu sei. Um livro apócrifo é um livro que não está contido dentro das Escrituras, por ter sido entendido que não foi inspirado pelo Espírito Santo. História, fala da história. Não é só história. Tem muitos livros que falam de coisas espirituais, mas são livros que falam de coisas espirituais, mas que não se encaixam dentro daquilo que Deus quer transmitir para nós. Mas quem que deduziu isso? Não deduziu. Houve um concílio, né, no tempo de Constantino, o imperador, e esse grupo de anciãos, eles estudaram, eles conheciam as Escrituras, então eles se reuniram para discriminar do meio das muitas Escrituras que existem, quais que existiam, quais que se entendiam que existia uma coerência de raciocínio, uma coerência de pensamentos, e que elas confluíssem num só propósito, entendeu? E esses livros, então, que foram reunidos aqui nas Escrituras, eles já existem, então eles foram juntados desde aquela época até hoje. Porém, a Igreja Católica, ela utilizou de 7 livros a mais, que são livros históricos, que são colocados nas Escrituras para suprir uma necessidade de ausência de profecia que houve de Malaquias até o nascimento do Messias. Malaquias foi um profeta que viveu cerca de 600 anos antes do Senhor Jesus nascer. Desse período de Malaquias até o nascimento do Senhor Jesus Cristo, não houve profeta nenhum. Deus não enviou profeta nenhum mais. Então, nesse período de silêncio, acontecem muitas coisas, tá certo? Mas estas coisas, a Igreja Católica tenta relatar através da vida de Judas Macabeus e outros livros, né, que coloca também, e inseriu na Bíblia para poder cobrir essa lacuna aí, tá certo? Mas, se a gente pega as Escrituras, quem lê as Escrituras e aprende o que está escrito ali, e depois você medita sobre aquelas coisas, você começa a fazer como é que digo? Um entendimento de que uma coisa está correlacionada com outra, um livro está relacionado com o outro, tá entendendo? E quando você pega o livro de Judas Macabeus e você lê, então você vê que tem muitas coisas ali que são coisas do homem, entendeu? Era coisa do homem. Foi dali, de Judas Macabeus, que surgiu aquela ideia que a Igreja Maranata usa muito. Também não estou discriminando religião quando estou falando isso. Meu propósito é apenas mostrar. Fazer constar que existe a prática. E onde está a prática, né? Então, existe a prática de se abrir as Escrituras e ver o que Deus vai falar, tá certo? Essa prática surgiu justamente na época de Judas Macabeus, que foi essa faixa de 600 anos que não existia profeta, e que eles usavam isso assim, como não existia profeta que vinha falar ao povo, então ele abria a Escritura e pregava aquilo que estava ali, entendendo que era Deus falando para o povo, entendeu? Meu Deus, tudo tem explicação, né?
Que coisa. E essa prática, então, existe hoje em muitas igrejas, não só na igreja de Muitas, Maranata, mas existem outras Aí vem também. o bendito texto fora do contexto que Sim, tira o cabelo de pira completamente, exatamente. E as pregações também, elas acabam ficando fora de contexto, tá certo? Porque a gente tem que entender que a melhor pregação é a pregação chamada pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? É isso que eu estou fazendo aqui. É lendo a Escritura e explicando verso por verso, explicando o que cada coisa é. Eu não uso isto normalmente, tá certo? Se vocês veem como às vezes a gente conversa aqui com a Bíblia fechada, com o propósito de estimular vocês a estudar, entendeu? Mas nesse caso específico de Maria, eu estou tentando mostrar aqui, porque é aquele negócio, a gente nasce com uma fé e vem vivendo a vida inteira. Alguém de repente vai dizer pra gente que as coisas não são assim? Tem que no mínimo me mostrar por quê. É por isso então é que eu estou me esforçando nessa direção, tá certo? Eu acho que o que o estudo tem feito na minha vida é justamente isso, assim, essa possibilidade de abrir e deixar entrar algo que eu passei a minha vida inteira acreditando, mas era uma acreditar por conveniência. Era bom acreditar. Tá, mas você sabe, João, que agora não, apesar de aqui no estudo igual a Miriam está falando, a gente tem muita resistência quando se fala de Maria, porque tem um carinho especial que a gente foi criado assim dessa forma. Acredito que você também, depois que você se casou e pronto, seguiu sua vida mais enquanto com seus pais, você também tinha esse, não sei, no seu coração, né? Mas talvez até você. Não, eu já rezei muitos textos, muitas Ave Marias, você nem imagina. Eles impõem as coisas, então a gente vai Não é que impõe. Pra mim, no meu ponto de vista, assim, é uma história muito fantasiosa. Sim. Que eles impõem. Igual a Cinderela. Então aqui, você estudando verso por verso, você vê que ela é uma pessoa como nós. Não, eu não penso assim. Então, Eu ainda tenho assim, até no coração que eu acho 11 assim, aqui, quando eu tô no perrengue mesmo, eu falo, minha senhora, intercede. Talvez eu esteja errada, mas aí assim, eu sei que hoje eu sei que quem salva é Deus. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que dá a salvação, né? Agora, Maria, a mãe de Jesus. Aí eu achava que era santa, né? Hoje eu sei que você me falou que não é mais santa. Mas nós vamos continuar estudando ainda sobre isso. Mas eu achava que também tinha o poder da salvação, só que hoje eu sei que não. E não só você, como também a igreja hoje, ela questiona muito, ela fala assim, gente, o padre mesmo fala, a salvação, quem dá a salvação é Deus. Ele sempre enfatiza isso agora, entendeu? Antes não tinha isso não. Mas santidade Mas isso é por causa da multiplicação da informação. Como é que é? O nome é doutrina, né? A questão da santidade, de criar santidade, santo tal, isso é doutrina da igreja católica. Mas tanto é que o João Paulo VI, né? O segundo já está canonizado. Então é santo. Porque faz milagre. Então tem que canonizar o Valdemiro Santiago, porque a quantidade de milagre pela mão daquele homem é feito, brincadeira. A quantidade de cego que tem enxergado, a quantidade de gente leproso que ele abraça, o cara fica limpo. Entende? Sem número. Agora, aproveitando a brecha, aquilo você acredita que aquilo é cabeça? Como que eu não vou acreditar? Está diante dos meus olhos. Mas sério que pode enxergar assim do nada em frente de uma câmera? Não é do nada não, filho. Não é do nada não. Era cego e voltou a enxergar no Mas não é será, não é será. Não é será. Você foi, João? Claro. Não é será. Procure entender. Assiste ao vivo, a pregação dele ao vivo. Que veja bem, não é em toda a pregação que vai acontecendo as coisas não. Acontece Ele num ganha outro. pra isso ou não? Isso é uma coisa que... Não, olha bem, ganhar para isso, ele é líder da igreja, né? É líder da igreja, quer dizer, tudo vai a partir dele. Porém, o que ele fez? Como a igreja é uma multidão de gente, então ele escreveu livros, e dos livros ele tira uma parte para o sustento dele, o resto ele deixa na igreja, mas livros de autoria dele. CDs, a mesma coisa. Agora, o dinheiro das doações que são feitas na igreja é para a expansão da igreja. Então ele não utiliza esse dinheiro mais, pelo contrário, ele é um dizimista da igreja, tá certo? Você viu o cara? Olha, chegou um cara, deixa eu falar, vou falar trocentas outros, tem, sei lá, tem um montão de coisas, situações assim. Olha aqui pra mim. O cara chegar leproso. Eu vou perguntar uma coisa.
Isso não pode ser, João, por favor, a colocação que eu vou fazer, porque nós somos. Pode Isso não fazer. pode ser, isso não pode ser Tiago. alguém plantado Tiago. lá para poder. Pode, mas vamos ver se é. Vamos ver se é. Primeiro, as filmagens lá são ao vivo, e não existe maquiagem. É o primeiro ponto. É do jeito que está lá. Estão filmando lá o que está acontecendo na igreja. Esse é o primeiro ponto. Então não existe uma preparação, não existe estúdio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Um cara chega leproso, com a pele leprosa, saindo dos pedaços e sangrando. Pera lá. Você olha o nojo ali, o cara bota a câmera em cima e está filmando, você está vendo. Se você fosse maquiagem, você viria. Tá entendendo? Não é maquiagem. Ele pegar o cara, abraçar o cara e ele falar com Deus da seguinte forma. Ele desafia a fé dele da seguinte forma: eu vou te abraçar e você vai ficar bom. Ou então, eu nunca fui profeta de Deus nessa terra. Caramba! Ele fala desse jeito. Então vocês nunca mais precisam acreditar em nada que eu falo. Aí abraça o homem. O homem estava tão sangrando, a camisa dele ficou de lepra, agarrado. Ele tirou a camisa e entregou para o cara. Uns 15 dias depois voltou o homem com a camisa dele limpa, levantou a camisa, não tinha nada. Só a marca, só as feridas, as marcas, a cicatriz da ferida. Então isso é fé. Mas é a fé do... A medicina hoje cura, Léo. Cura o quê? Não daquele estado lá. Quando eles vão lá, ele já foi lá, o homem foi lá desesperado. E o bebê que fedia à distância, fedia de tanta lepra. Bebê, criança, de colo. A questão é a seguinte, gente, preste atenção numa coisa. Se você pegar capítulo 14, verso... Eu não gosto de citar versículo, não gosto. Mas a gente precisa. Não gosto. Eu vou falar para vocês estudarem. Vocês pegaram o livro de João. Pode falar verso capítulo 14. Você vai ouvir o Senhor Jesus Cristo dizendo assim. Não abra. Não abra agora. O nosso assunto aqui é outro. Não precisa de abrir agora. Eu vou comentar. Você vai ouvir o Senhor Jesus Cristo dizendo assim: que as obras que ele fez, que obras que o Senhor Jesus Cristo fez? Foi de milagre? Foi de cura? Foi de ressuscitar? Foi de curar leproso? Foi de curar aleijado? Fez um monte de obras, você não fez? E fez incontáveis obras dessa natureza. Mas ele disse assim: se vocês creem no que eu falo para vocês, vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda farão maiores, porque eu vou para o Pai. Farão maiores. Ou seja, nós temos mais tempo aqui do que ele teve. Ele teve 3 anos e meio para fazer a obra que fez. Se nós crermos, nós faremos maiores obras. Tá? Então as pessoas vão até o Valdemiro. O Valdemiro tem fé. Ele tem fé para curar. Então, para ele, outro dia, a Luciana Gimenez perguntando para ele, numa entrevista, perguntou para ele: você crê que a pessoa vai ficar curada mesmo assim, do jeito que você diz? Ele falou: eu tenho certeza absoluta. Eu não duvido nem um instante, eu tenho certeza absoluta que ela vai ficar curada. Então, isso... Foi agora há pouco tempo, não, né? A Luciana Gimenez... A entrevista está na internet, para quem quiser ver. Mas segunda-feira teve umas entrevistas lá sobre religião, que ela deu um piripaque. Você viu? Eu soube dessa história. A dieta absurda que a mulher está fazendo. A enquete era sobre... Tinha os pastores, sobre religiões. Eu não vi, só vi... E ela passou mal por causa de queda de pressão, segundo eu sigo ela no Instagram, eu vejo as dietas malucas que a mulher faz, gente. Mas eles associaram ao tema. Mas não, a pessoa falar é uma coisa. As pessoas falam o que querem, tá certo? Não. As pessoas falam o que querem, tá certo? Quem estava na plateia, poxa vida. E falava umas línguas estranhas, grosso. Então... Mas agora ele vai saber, né? Tudo confuso. Então é o seguinte,
Eu não posso baixar o volume aqui. Se eu baixar o volume, não grava Não, nada. não incomoda assim. Né? Não, mas eu não gosto que as pessoas me liguem nesse horário. As pessoas sabem que eu estou em estudo bíblico. Eu não gosto que liguem. Engraçado, eles estão querendo tirar essa beça, porque a outra aqui sabe também. Não é possível. Eles sabem que eu estou. Todos sabem. Hoje a minha mãe perguntou para mim: você vai aonde? Eu sou obrigado a brigar, quer ver? Não briga Não, não. você tá na benção aqui, Você por não favor. sabe que a pessoa quer, ué. Alô? Alô? Então, como eu ia dizendo, Mas a minha avó sempre dizia pra gente, quando você tem fé, um copo de água é remédio, é capaz de te curar. gente, procuremos entender o seguinte. A gente tem que procurar entender o seguinte. Meu filho, para com essa cadeira, meu filho. Esse negócio está me irritando tanto, meu filho. Porque a Miriam já te pediu trocentas vezes separar isso. Agora não importa não que eu tô de coisa pra ele. Poxa vida, meu filho, faz isso não, amor. Ele não tá fazendo esse barulho, ele coloca a sua unha aqui atrás e quando eu balanço faz o barulho. Não, depois eu tenho que recortar nessas coisas assim, porque é chato. Bom, mas enfim, voltando ao assunto. Gente, procura entender, nós precisamos entender esse capítulo da fé, de falar sobre a fé, nós vamos falar ainda sobre isso, tá? Eu dei um exemplo aqui outro dia, e faça a experiência você próprio. Fique em pé e duvida que você vai conseguir dar o primeiro passo. Duvida que você vai conseguir dar um passo. Eu duvido que você vai conseguir sair do lugar. Você só dá o passo se você confiar que você vai alcançar e conseguir. E Deus então te sustenta e você consegue. Se você duvidar, você não vai conseguir. Pode tentar. Faça a experiência a hora que vocês quiserem. A nossa vida é assim. A gente acaba vendo a quantidade de fé que a gente tem. Alô? Sim, Geraldo? Filho, eu estou no meio do estudo bíblico, filho. Quem era? Geraldo, o pessoal lá em casa está cansado de saber que todo sábado tem um estudo bíblico. Está cansado de saber. Seu cunhado, né? Eu não tenho consideração, não. Foi aqui, João, ó. Tem um negócio. Se for um assunto urgente, sendo um assunto urgente, tudo bem, mas não é, gente. Que isso? Hein? Não me irrita, não. Mas então. A gente perde a bênção. Mas então, gente, seguinte. Eu não duvido dessas questões de fé, porque a pessoa consegue. Agora, o detalhe é o seguinte: a quem você dá glória? A quem você dá glória? O que você tem que entender isso, rapidamente, só para vocês entenderem. Tem pessoas que conseguem alcançar um resultado porque dizem que o Padre Anchieta que curou. Tem outros que creem que foi a Senhora da Penha, Nossa Senhora da Penha que a curou. É isso? Tem gente que crê num amuleto que bota no pescoço. Tem gente que crê. E que aquilo que fez curar. Tem gente que crê nas coisas das mais diversas. Agora vamos compreender uma coisa. No que você crê? Quando você fala de alcançar o objetivo, você tem que pensar numa coisa. Primeira, básica. Eu não estaria fazendo coisa alguma se Deus não estivesse sustentando a minha vida. Esse é o primeiro ponto. Tá certo? Então veja bem. Algum de nós temos o poder de termos a vida em nós mesmos, de mantermos a nossa própria vida? Então, olha bem, qualquer coisa que você fizer, não importa o que,
a primeira pessoa a ser glorificada é quem? Deus. Porque sem Deus nós não temos e não podemos absolutamente nada. O Senhor Jesus Cristo não disse à toa: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se eu não tenho vida, nada posso fazer. Não adianta eu crer em fulano, beltrano, ciclano, não interessa. Só que, pelo fato de você estar vivo, todas as demais coisas que você faz, eu faço, todos nós fazemos. Quando eu falo você, eu não estou citando A, B ou C. É uma maneira de se expressar. Todas as coisas que nós fazemos, de antemão, já nos foi dado. Nós tomamos posse. Ao tomar posse, nós tomamos uma atitude de gratificação, de glorificação. Então veja, quando nós tomamos posse propriamente e indevidamente. Tá certo? Por que indevidamente? Não, procure entender. Procure entender. Quando eu tomo posse do copo de água, ou quando eu tomo posse de um aparelho de celular, isso é tomar posse. Eu tomo devidamente e indevidamente. Quando será devidamente? Quando me pertence e eu tenho direito de tomar. Tá. Quando é indevidamente? Quando não é meu e não posso tomar posse. Ok? Então veja, esses são 2 pontos para ser certo. Se eu tomei posse devidamente, eu só tomei posse por quê? Porque estou vivo. A quem eu devo glorificar porque tomei posse? A Deus. A Deus? Eu vou beber água. Eu posso dizer que eu tomei água pelo meu próprio poder? Não. Eu não tenho poder para isso. O poder que eu tenho vem de Deus. Essa é a visão que nós precisamos de ter para tudo. Aonde está o poder de curar? E o poder de expulsar demônio? E o poder de todas as coisas? Está em Deus, mas Deus não já te deu vida? Então Deus já te deu poder. Deus já te deu poder. Quando é que você toma posse? Devidamente e indevidamente. Deus só se agrada de quem agrada a Ele. Ok? Raciocina. Só pensar. Então, vê bem. Se alguém não faz a vontade de Deus de acordo com o que Deus faz, mas a pessoa tem fé para curar, ela está tomando posse indevidamente. Indevidamente. Ou seja, fazer o bem, o Senhor Jesus Cristo diz assim: nós, se queremos, estou falando de nós, se nós queremos fazer boas obras, nós vamos para a luz. Quem é a luz? Deus. Jesus, nosso Deus, exato. Quem quer fazer boa obra, vai para Jesus, vai para Deus. Por quê? Porque as suas obras então serão manifestas em Deus. Ou seja, agora, eu sou uma pessoa que tenho fé para fazer muitas coisas. Você já ouviu dizer que tem um cara aí que se até flutua? Ele flutua, ele consegue, pela fé, ele tem uma fé tal que ele consegue tirar os pés do chão. Levitar, né? Meu filho, por favor, gente, olha que coisa, Não tem né? problema não, João. É porque ele fica tentando o que fazer, aí ele fica querendo não. Presta atenção no que eu estou falando. Não tem nada para fazer? Tem sim, tem que prestar atenção nas minhas palavras. Tem sim. Porque, tadinho, eu entendo, muito bem. Não vou chorar sua autoridade não, mas eu entendo. Então, olha bem. Se a gente não compreender estas coisas, a gente entende errado muitas coisas. Veja bem. Aquilo que o Valdemiro faz pela fé, e ele glorifica o nome de Deus. Por quê? Porque em todo tempo ele está dizendo: eu sou homem, eu não tenho poder para fazer essas Por que a coisas. mídia não explora isso muito? Eu Quem acho que cuida, para quem não cura é criar Deus, ele uma... fala sempre. Quem Ele cuida é fala Deus. sempre, ele falou assim: eu sou homem. Ele falou: não pense que sou eu que faço essas coisas, quem faz é Deus, mas Deus usa ele. Tá, João, mas aí eu não entendi esse negócio de devido e indevidamente. Você falou que ele cura indevidamente? Não, eu vou falar agora sobre ele. Eu comecei a falar sobre ele agora. Eu estou A confusa. questão da posse, não, ela falou que é uma posse devida e indevida. Devido àquilo que
Deus só apoia a nossa obra quando é feita nele. Quando é que é feita nele? Quando você obedece os mandamentos. Você faz tudo do jeito que ele quer, sem tirar nem pôr. Caso contrário, mesmo que você faça uma obra que parece ser de Deus, Deus rejeita a sua obra. É assim que é. O Senhor Jesus Cristo diz, Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, quer dizer, pregar a palavra. Ele falou, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, eu não sei quem são vocês, não sei quem são. João, tem um pastor da Igreja Batista Nova Missão, ele já é a segunda vez que ele quer, eles fazem uma espécie de um congresso, eu acho que deve ser alguma coisa ligada à cura interior, eu não sei o que é não. Ele diz que quem vai lá nesse negócio nunca mais sai o mesmo, porque a pessoa conhece Deus, conversa com Deus, não sei o que. Eu falei, gente, mas por que eu preciso ir lá para fazer isso? Então, assim, e eles pregam, e é pago isso, né? Já é o terceiro ano consecutivo que ele fala, para você vai de graça, eu não quero que você pague e tal. E ele só fica me apertando. Um dia eu falei com ele que ele não podia ter pastor na igreja dele, porque estava na Bíblia. Ele falou assim, depois a gente conversa sobre isso, estou falando com ele. Não podia ter o quê? Pastora. Ele tem pastoras na igreja dele, líderes. Ele tem uma igreja aqui e tem outras igrejas. Ele tem... Não, agora nós temos que entender, nós temos que entender uma coisa. Isso aí, eu tenho uma prima, aquela que ficou de vir aqui volta e meia, mas nunca vem, que ela tem uma pirraça danada desse negócio da mulher que sobe no púlpito. Tá? Não quer ir na igreja, porque a igreja tem apoio, a mulher que sobe no púlpito vai pregar. E eu falo para ela o que eu vou falar aqui. Vocês, mulheres, não têm que entrar neste mérito. Apesar de que está errado realmente, mas vocês não têm que se ofender por isso. E nem achar qualquer coisa em relação a isso. Por que não? Simples. Porque isto é uma vergonha para nós, homens. Isto é uma vergonha. O homem, quando coloca uma mulher no lugar que deveria estar um homem fazendo, é uma vergonha. Entende? Entenda o que isso significa. Se naquele lugar tem uma mulher fazendo aquela obra, é porque faltou algum homem para ir ali fazer a obra. Entende? Mas faltou por quê? Porque não tem homem para fazer? Ou porque eles se recusaram a fazer? Ou não se acharam capacitados para fazer? Ou quiseram delegar um poder que não é devido? Entende? Essa é que é a questão. Agora, a mulher ela não tem que se sentir como ela lá, está aí lá no púlpito e vê a mulher pregando. Já aconteceu de eu sair da pregação de uma mulher por causa da bobagem que ela falou. Já aconteceu dentro da igreja adventista do sétimo dia. Por causa de uma bobagem que ela falou, que eu nem vou entrar no mérito agora. Mas ela falou, eu levantei e fui embora. Tá certo? Falei o que tinha que falar e levantei e fui embora. Certamente que ninguém entendeu. Ninguém deu importância. Não, eu questionei para as pessoas que estavam perto de mim. Né? Eu levantei e falei, daqui a pouco ela vai falar isso assim, assim. Peguei, virei as costas e fui embora. Tá? Porque ela falou de uma maneira errada. Aquilo que ela estava pregando estava errado. Tá certo? Quando Deus deu uma palavra, Deus falou para o homem, né? Domine, né? Domine sobre os peixes e tal. E esse domínio que Deus fala, dominar sobre, e também fala sobre a mulher, né? E que Deus dá ao homem a autoridade sobre ela, né? E fala sobre essa questão do domínio. Mas dominar não significa aquilo que ela estava pregando. Dominar não significa violência. Dominar não significa palavrão. Dominar não significa oprimir, humilhar. Dominar não é nada disso. Nosso Deus domina sobre tudo e ninguém vê Deus humilhando nem chicoteando ninguém. Dominar é outra coisa que as pessoas às vezes não entendem e falam um monte de bobagem, tá certo? Então é nisso aí. Eu levantei por causa da maneira como ela começou a pregar, que estava errado a visão dela. Então eu fui e levantei. Mas enfim, voltando ao assunto da fé, para concluir, eu voltar ao assunto de Maria. A fé, então, o fato de você fazer determinadas obras, tá, de milagres e maravilhas e tudo mais, você pode conseguir ter uma fé de mover um monte, mas de repente você não cumpre a vontade de Deus conforme Deus quer. A sua fé é forte,
Porque procure entender. Quando o Senhor Jesus Cristo falou com os discípulos, tá? Ele falou, quando os discípulos falaram assim, Senhor, ensina-nos a ter fé, a aumentar a nossa fé. E o Senhor virou para ele e falou assim, se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam a este monte, sai daqui e vai para lá, que o monte obedeceria. Tá certo? Mas o Senhor não disse assim, se vocês tiverem fé em Deus como um grão de mostarda. Deus não disse isso. O Senhor Jesus Cristo não disse isso. Se vocês tiverem fé como o tamanho do grão de mostarda. Tá certo? A ter fé, tem um monte de coisa que nós fazemos que temos fé, que demonstramos a nossa fé, e não é fé em Deus. Entende isso? Ó, exemplo. Quando a gente entra num ônibus, por exemplo, e que está escrito na faixa lá em cima, Terminal de Laranjeiras. Aí você vai, pela fé, entra no ônibus e acredita que o motorista vai te dirigir lá para o Terminal de Laranjeiras. Agora você tem certeza absoluta que isso vai acontecer? Não. Você sabe o que há no coração do motorista? Não. Você sabe o que ele está pensando fazer de verdade? Não. Então você vai pela fé. Acredito Você exercita a fé todo o tempo. Se você parar para pensar, você exercita a fé que você tem todo o tempo. Quando você dá um passo, tudo que você faz é pela fé. Por isso que a gente sofre, né? Não é por isso que a gente sofre. Entenda o seguinte. Não, tu sofre falta de fé. Por falta de fé, por não entender isto. Eu prego. Então eu sou a campeã. Eu prego isso, já. Falta de fé. A fé, gente, a fé nos tem motivado a falar. Se você duvidar que vai falar, você não vai conseguir falar. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, se você duvidar no seu coração, não adianta, você não vai receber. Esquece. Se você pede a Deus, você pediu em oração a Deus, você duvidou que vai receber, não vai receber. Não vai receber. Você recebe se acreditar 100%. A fé é um detalhe muito delicado, né? Muito... E é longo o assunto para a pessoa poder entender o que eu quero falar. Hoje eu estava lavando vasilha agora do almoço, Rui. Você vai no estudo bíblico? É reza, né? Você vai na reza? Eu falei, não rezo lá não, Rui. Lá é estudo. Você vai, eu falei, com fé em Deus. Aí é sempre uma coisa ou outra. Quando o João me ligou, eu estava pronto para sair. Ligo do pet shop, tinha até esquecido meu cachorro do pet shop. Eu levei 9h30, o povo, tá pronto, agora tem que buscar o cachorro ainda. Fui lá buscar o cachorro. Aí eu com fé em Deus, então quer dizer, podia acontecer tantas coisas como aconteceu, né? Mas com fé em Deus eu estou aqui. De fé estou aqui, né? E mas você tem que entender, nós precisamos de entender o seguinte. Se Deus não quisesse que nós tomássemos posse de qualquer coisa nesse mundo, Ele não nos teria dado vida. Entenda isso. Se Ele nos deu vida, se você usa esse exemplo, desculpa, Miriam, você já fala assim que você. Se você não quisesse que alguém na sua casa, que você chama para sua casa, tomasse posse de qualquer coisa que há ali, se você tem desconfiança daquela pessoa possa ficar dentro da sua casa, você não traz ela para dentro da sua casa. Isso é natural. Ô João, eu vi um negócio da Rose essa semana que eu não tinha nem falei nada não. A Miriam sabe o que aconteceu com ela essa semana, foi... A mesma coisa que aconteceu com você, aquele processo da Ângela lá. Pois é. E ela virou pra mim, foi ontem, e falou assim, Jaque, pela primeira vez na minha vida eu confio que Deus vai me ajudar. A minha fé, eu sou com fé em Deus. Eu fiquei assim, sem palavras. Ela não entende o que é fé. Mas é por isso que eu te falei, não vou falar o que ela ainda não entendeu o que realmente é a fé. Ela falou assim, eu não vou me desesperar, não vou me descabelar, porque a situação dela é crítica, tá? O que a gente precisa de ter em mente, o que está escrito em Hebreus, também não vou dizer capítulo não, vocês que leem para aprender. Fala, amor. Deixa, não tem problema não. Não. Que fidelidade tem esse irmão para o outro, né? Tem que descobrir assim, ó, seu pai não vê. Ia fazer igual o meu falava assim, quando você ganhou na rádio? Tá trabalhando na rádio agora? Focando, na notícia. Quando você ganhou na rádio? No livro de Hebreus está escrito assim, fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza das coisas que se não veem. Então, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera
e a certeza das coisas que você não vê. Preste atenção, você vai para o ponto esperar o ônibus. Você está vendo o ônibus? Mas você sabe que ele vai passar ali. A sua fé te motiva a parar e esperar. Ok? Mas qual é o... Você está ali por qualquer razão? Não. Hã? Não. Você tem um fundamento. Qual é o fundamento? Hã? Pegar o ônibus. Não, o fundamento. Não. O fundamento é você saber que você já procurou saber, quer seja no site, quer seja. Você procurou saber que por ali passa. Você já procurou saber que por ali passa o ônibus. Você já procurou saber o horário que ele passa. Você já procurou saber que ele passa ali todo dia naquele horário. Então você fundamentou as razões que te motivam a parar e esperar. Você sabe que ele vai passar. Entende? Se você crê que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, se você crê, você espera. Se você não crê, você cai. Se você crê, você sabe que ele virá. Então você anda de acordo com que ele virá. Você sabe que um dia, qualquer um de nós sabemos que um dia vamos morrer. Não sabemos se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes. Porque caso contrário, se ele voltar, não vai passar pela morte quem vai subir. Né? Pois bem. Mas, se você sabe disso, se prepara. Porque pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós. Tá certo? Não adianta querer se iludir. Eu lembro da música lá do Pé na Cova lá, né? Todo mundo sabe, mas ignora, né? O dia devagarinho a sua hora vai chegar. A pessoa sabe, mas fica ignorando, fica vivendo como se a morte não fosse chegar. E de repente, bum, já foi, né? Então, estas coisas sobre fé, eu acho que é importante a gente conversar, mas nós vamos precisar de tirar um dia para isso. Você vê que só um pouquinho que eu falei já tomou um bom tempo da gente aqui hoje no estudo. Vamos voltar ao assunto de Maria. Então, aqui, preste atenção. O Senhor está falando assim, ó, no verso 5. Porque o Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Então, ó, já está falando que ele é o quê? Redentor. O que é Redentor? Que está remindo ela de uma situação. Tá certo? Ok. Ele será chamado Deus de toda a terra. Quem que será chamado Deus de toda a terra? Aquele que vai nascer dela, ok? Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei. Que momento é esse? O tempo em que ela morreu, e neste momento ela está no pó da terra, esperando a volta, tá certo? Do Senhor, mas com grandes misericórdias te recolherei, porque um dia o Senhor não vai recolher todos aqueles. Então Maria já nasceu, ela morreu sabendo que ela vai ter vida eterna? Ele está dizendo aqui? Segundo o que está aqui, a obra que Maria fez, não, uma mulher normal não faria a obra que Maria fez. Maria fez, nós falamos da semana passada, uma obra fantástica. Ela se deixou usar por Deus, sabendo ela todas as consequências que ela iria sofrer, sendo ela uma mulher virgem, sendo uma mulher que não era casada, sendo uma mulher que não teve contato com nenhum homem, e de repente e ainda estava desposada de um homem. Antes do casamento aparecer ela grávida. Você não tem noção do que isso significa. Hoje, no mundo que nós vivemos aí, que a mulher fica grávida aí, tem mãe até incentivando a filha a transar antes da hora. Entendeu? Isso aí, eu canso de ver isso aí, a torta direita aí. Tá certo? Então, nos dias de hoje, isso é estranho. É muito estranho. Agora, naquele tempo onde... não naquele tempo exatamente, porque se também não fosse na nação ali de Israel, isso fora dali também devia ser coisa corriqueira. Mas o povo de Israel, esse povo que vivia ali, a quem foi enviado o anjo, esse povo buscava viver em santidade. Então eles observavam os princípios que Deus havia ensinado na lei, entende? Então eles observavam esses princípios. Então para eles,
Hoje ainda existe existem países islâmicos hoje em dia, e em que há reportagens sobre isso, onde uma mulher que não é virgem, ela simplesmente não se casa. Entende? Desprezada, né? Ela é desprezada. Então, imagina o caso de Maria naquele tempo. O caso dela é muito terrível. Desprezar, eu não sei nem desprezar, porque hoje, nos tempos de eu estava vendo no jornal, uma mulher que mudou de religião, acho que é o islamismo mesmo, ela está condenada à morte, como é que fala? Mas isso aí já é radicalismo religioso, pena né? de morte, porque ela mudou de religião, ela casou com um cara que é de outra religião, ela foi condenada à morte. Ela está grávida, depois que o filho nascer 2 anos, tiver 2 anos, ela vai ser morta. Pois mas isso aí isso aí é radicalismo religioso, tá certo? Por exemplo, essa reportagem que eu assisti, onde falou sobre a moça de 28 anos que ainda nunca tinha dado um beijo em homem nenhum, e ela foi a pessoa que falou para a repórter, né? Isso foi no tempo que passou uma novela da Globo aí passou uma reportagem sobre esse assunto, né? Lá no Globo Repórter. Então ela falou assim, não, aqui isso aí não existe, agora de beijo na boca, porque a pessoa falou, não, que isso, beijo na boca. Se uma mulher aqui, se ela se der a esse tipo de coisa, ela simplesmente não se casa. Não se casa. Então, para a mulher que quer constituir a sua família e tal, e uma mulher que não constitui a família lá, é uma mulher que vai se tornar uma mulher qualquer, né? Então, dentro da visão deles, a coisa é bem diferente. Então, imagina essa situação lá no tempo de Maria. Então, aqui profeticamente, como disse, 800 anos antes do Senhor Jesus nascer, já estava se falando então a respeito disso aí, né? Aí o Senhor diz assim, em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque o Senhor diz assim, em grande ira escondi a minha face de ti num momento. Vocês conseguem entender o que ele está falando? Procurem entender a situação de pecado em que a gente vivia, tá certo? Deus, quando olhava para nós, Ele só viu o nosso pecado. Depois do Senhor Jesus Cristo, Ele vê o Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que antes era ira, Ele diz assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então hoje, quando Ele olha para o homem, Ele olha para o homem Jesus Cristo. Entendeu? Ele é a pessoa em quem Deus tem prazer, que viveu como homem na carne e fez toda a vontade de Deus. Entende? Tornou possível para nós aquilo que a gente dizia que era impossível. Tá certo? Então, porque Ele fez, então essas palavras que Ele nos deixou sobre, se vocês creem, vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Então, e todas as outras palavras que o Senhor deixou para nós, e também a oração que o Senhor Jesus Cristo fez, né, a respeito de nós, né, falando que eu oro não somente por este, mas por aqueles que pela pregação destes hão de crer em mim, orando por nós. Então toda a história de vida do Senhor Jesus Cristo enche o coração de Deus de alegria, entende? Então isto faz a diferença para Deus hoje. Mas naquele tempo, em grande ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por causa da obra que então seria feita, tá certo? E aí o Senhor então já olha para aqueles que se achegam ao Senhor Jesus Cristo de coração e aceitam a sua mensagem, aceita a salvação, a remissão dos pecados que Ele concedeu e tudo mais. Enfim, essas pessoas, agora elas não são mais pessoas comuns. Elas são pessoas a quem Deus santificou, a quem Deus separou, a quem Deus tornou sacerdote, entendeu? Tornou mediador, né? Não mediador no sentido de intermediar entre Deus, não é isso, não. Estou falando assim, o que um sacerdote, a posição do sacerdote é de mediar, é de levar o homem de volta para Deus. Essa é a posição do sacerdote. Então, profissão, né, João? Então mas Deus nos tornou sacerdote de Deus e de Cristo para que nós façamos este papel,
Por isso que ele disse o ide em toda a nação, pregar o evangelho a toda criatura, entende? Essa questão de pregar e falar, e você ensinar o evangelho, falar aquilo que é verdadeiro diante de Deus, isso é um sacerdócio, entendeu? O que mais me impressiona é que o que Deus quer é que um faça bem ao outro, né? Ele quer, na verdade, que nós vivamos em harmonia. Sim. Esse é o principal objetivo. Então, assim, o que leva uma pessoa a fazer uma maldade com o outro, né? Amai-vos uns aos outros, né? O primeiro mandamento, não é, João? Você entende assim, Não é o primeiro mandamento, Paz, né? amar a Deus sobre todas as coisas. É. E o segundo, igual a este, é amar o teu próximo. Toda a lei depende desses dois mandamentos. As pessoas não podem querer, como fazem, querer resumir a lei de Deus nesses dois mandamentos. Porque senão diz que Deus é bobo, não sabe o que está fazendo, né? Porque se Deus, se pudesse resumir em 2 mandamentos, então porque Deus teria dado 630 preceitos? Entende? Então, se Deus falou, é para nós observarmos. Quer dizer, o fim da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E o fim da lei é o cumprimento da lei. Entende? A palavra de Deus diz isso. Quer dizer, a lei não terá mais poder sobre você o dia que você cumprir toda a lei. Entende? Procure entender o que eu estou falando. Se você, e aí eu faço paralelo para a gente compreender. Se você sai daqui e vai viajar para qualquer lugar e chegou lá tranquilo, sem ser multado, sem ser nada e tal, não sei o que, lei significa o quê? Que você obedeceu toda a lei do trânsito, andou de acordo e tal, ninguém tem nada para te acusar. Então, se todas as pessoas observassem a lei do trânsito e não fizessem nada errado, para que serviria a lei do trânsito? Para nada, porque não tinha mais multa para dar, não tinha mais nada para fazer, ia pegar e deixar a lei num canto. Agora, a lei ia deixar de existir? Não, a lei não ia deixar de existir, a lei ia estar lá. Para que algum dia alguém transgredisse, fez a lei ali. A lei existe para mostrar o erro dos transgressores. É para isso que a lei existe. A lei não existe com o propósito de salvar, a lei não existe com o propósito de digamos, é para mostrar, enfim, a nossa cara suja. É para isso que existe a lei. Entende? Então a gente não pode nunca desprezar a lei que Deus nos deu de qualquer forma, por causa dessa questão. E não adianta a gente querer dizer, como assim, existem muitas religiões que pregam, porque a lei do Antigo Testamento, não sei o que lá. Conversa fiada para boi dormir isso aí. Por que que é? Toda lei tem origem em Deus. Foi Deus que começou todas as coisas. E o Segundo Testamento, que é o testamento no sangue do Senhor Jesus Cristo, ele só existe porque um dia Deus prometeu lá atrás. O Senhor Jesus Cristo só nasceu porque um dia, 800 anos, Isaías profetizou. E Deus sustentou a palavra de Isaías para que acontecesse do jeito que Deus falou pelo profeta. Entende? Então, procure entender. O Senhor Jesus Cristo é o cumprimento da promessa. Então ninguém pode dizer, agora só o Novo Testamento que vale, o Velho não vale. Uai, se nós tirarmos o Velho, não tem por que o Senhor Jesus Cristo ter nascido. É como um prédio. O prédio está construído para tirar a base. Ele, pum, caiu. Certo? Porque não tem cabimento. O prédio só existe porque existe a base que foi construída em primeiro lugar. Tá certo? Então é isso. Agora voltamos lá para Mateus, por favor. Vamos tentar procurar terminar, porque a Jaque daqui a pouco tem que sair. Só concentrar que eu até esqueci da hora. Que hora é isso? 16h39, nós temos tempo ainda. Esqueci. Mateus o quê? Mateus 2. Vocês estão tanto na fé aqui. Removerá. 18. Vamos ler do 18 para diante. Mateus 2, do 18 para diante. Nós vamos ler apenas para a gente relembrar, e aí eu poder falar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José antes. Eu estou fora do lugar, então. Não. Mateus 2, capítulo 2. Pera lá, capítulo 2 não, eu errei. Mateus capítulo 1, verso 18. Eu falei errado. Desculpa. Eu falei errado. Capítulo 18 tem nada a ver. Nada a ver mesmo. Bobeira minha aqui, desculpa. Então tá. Posso ler então? Pode. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, observa essa palavra, antes de se ajuntarem.
Está falando de vida sexual, ok? Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, quer dizer, não queria tornar público que ela estava grávida e ele nunca tinha ficado com ela, ele não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, que se ele sai secretamente, não sou noivo dela não, e tal, qualquer coisa dessa natureza, então ela não ia ser difamada. Acho que é do mesmo jeito, é para ser grávida. Não, mas olha bem, ele está falando assim que ele intentou, tá certo? Ele passou na mente dele fazer isso, tá certo? E projetando ele isto, quer dizer, como é que ele ia fazer? Projetando é justamente, ele tentou, ele pensou como é que ele vou fazer isso. Aí ele projetando começou a pensar como é que ele faria, ok? Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Jesus significa Salvador, ok? Neste tempo, muitas pessoas, muitos homens se chamavam Jesus, tá certo? Muitos. Era como João hoje. João aparece um montão. Jesus também. Jesus apareceu um montão. Mas por isso é que fala Jesus, o Cristo, que é o escolhido. Ele é Salvador, mas é o escolhido de Deus. Vocês têm os salvadores que não são escolhidos de Deus, né? Muito bem. Vamos lá. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor pelo profeta. Mas não fala qual profeta. Mas nós lemos qual é o profeta. Que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo, isso mesmo, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. João, a Maria tinha falado com ele já? Não. Que ela estava grávida? Tá bom, que ela estava grávida, deve ter falado, porque ela apareceu grávida, né? Ele, sabendo disso, ele teve, vou fazer alguma coisa, vou tentar sair fora, né? Aí a palavra de 25: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome Jesus. Então, e não a conheceu, nós falamos semana passada, o que significa? Não teve um envolvimento sexual. Vamos com lá, José também era o cara. Né? Por que eu não encontro um cara desse, gente? Porque você não tem fé. Exatamente. Era um José na minha vida, gente. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Bom, se diz aqui e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus, significa o quê? Que depois ele a conheceu. Concorda ou discorda? Teve uma vida normal com ela. Abre agora Mateus 13, por favor. Como que ela, de posse de Jesus, conseguiu levar a vida normal, né? Emocional, né? É Mateus 13, é no mesmo livro, mas na frente 13. Nossa, mentira. 13 o quê? Já chego lá. É que eu quero ler um pouquinho antes. Provavelmente. Bem, 12. Em Mateus 13, 44, está o Senhor Jesus Cristo falando a respeito do reino de Deus. Tá certo? Então, como está o Senhor Jesus Cristo falando assim? Falando para uma multidão. Também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Estão lendo isso aí junto comigo? Num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. E o Senhor Jesus Cristo começa a explicar estas coisas. Aí, quando chega no verso 55, pula aí para o verso 55, porque tem muitas outras coisas que o Senhor Jesus Cristo falou. Aí alguém, no meio da multidão, fala assim, ali é 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria
Não, João, ele é novo o celular. Não joga ele na parede. Não joga na parede, se eu quebrar ele, joga ele aqui que eu seguro ele. Alô? Eu estou dando estudo bíblico. Estou dando estudo bíblico nesse instante. Tá bom? É. Não, não esqueci não. Depois eu falo com você sobre isso. Agora eu não posso falar. É sua opção, sua escolha, tá bom? Bom, eu acho que não, né? Acho que não. Mas eu não gostaria de parar o estudo agora para a gente conversar sobre isso. Por favor, desculpa. Tá vendo? Mais uma que sabe que eu estou em estudo bíblico. Eu tenho que desligar o telefone mesmo, né? Para não me aborrecer. Calma. Voltemos ao assunto, então. Já estão 10 minutos só. É. Nem 10 nós temos mais, porque já era. De onde veio, aqui então a palavra, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? A pessoa perguntando, né? Aqui diz poderes miraculosos. É, quando fala maravilha, está falando de poderes miraculosos. Tá bom? Uhum. Aí, 55. Não é este o filho do carpinteiro? José era carpinteiro. E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Judas é aquele que enforcou, não? Não, ele é o Judas Iscariotes. Então, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Agora então vamos adicionar. Jesus aqui a gente vê por essa palavra que ele tinha pelo menos 7 irmãos. Certo? Ó, ele tinha Tiago, José, Simão e Judas. 4 irmãos, ele cita o nome. E ele fala assim, e não estão entre nós todas as suas irmãs? Se fossem apenas 2, ele diria, as suas irmãs. Todas as suas irmãs já leva a gente a pensar que eram mais do que 2. Então, quantas eu não sei, mas pelo menos 3. Para ele falar todas as suas irmãs. Nunca pensei nisso. No português, nunca pensei. Mas naquela época, todas as famílias tinham muitos filhos, né? Asa é 2. 12, Pra mim, né? mais 2 é tudo. Para mim, a asa era olha bem, observa o que eu falei. As. Senta em qualquer lugar aí. Eu Bom, pedi filho? pro Daniel deixar você. Filho, olha bem, papai já pediu, a Miriam já pediu, nós já falamos uma porção de vezes com você. Não precisa, não é possível, gente, você não conseguiu entender. Então, observa bem, quando você diz as pessoas, você pode estar se referindo a 1, 2, 10 ou mais. As pessoas. Mas uma coisa você sabe, é no mínimo 2. No mínimo 2. Certo? Isso que eu estou falando, no mínimo 2. Então se tivesse falar, as suas irmãs, poderia ser no mínimo 2. E se eu falar, todas as pessoas, pela 2 seria só as, todas seriam pelo menos 3. Isso é uma conjectura, um raciocínio lógico. Tá certo? Então, para ele dizer todas as suas irmãs, parece ser no mínimo 3. Compreende o que eu estou falando? Não, eu Então, no compreendo. mínimo 7 irmãos. Ele tinha. O que a gente imagina, ele teve 7 irmãos. Não, mas eu nunca pensei no português. Me chamou a atenção. Me chamou a atenção isso. Deu a hora, né, amiga? Também a gente está falando aqui, nessa altura aqui, João, ele já estava pregando os milagres dele, já estava fazendo os milagres, já estava fazendo. Tá, já aqui já é a 30, fase. Já 30. tinha passado toda aquela fase. Então ele teve 30 anos, né? Maria teve. Ele era o mais velho, né? Ele era o Aí ele primogênito. teve que ter esses filhos, né? Que ela levou uma vida normal depois do nascimento de Jesus, já deu tempo de ter esses tanto de filhos. Mais. 7 ou mais filhos. Entendeu? Quer dizer, se o Senhor Jesus aqui, nessa fase, tinha, por exemplo, 32 anos, desde que ele nasceu, passaram pelo menos 30 anos, né? Entendeu? Desde que ela começou a ter mais filhos com José. Não.
E não tem relatos desse Simão, Judas, Pois Tiago, na Bíblia? Aqui, se você pega logo abaixo no trecho e seguinte, diz assim, ó: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O Senhor Jesus Cristo, os irmãos dele, não criam nele. Dentro da casa dele, o Messias ali. E eles não criam no Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Só creram depois que ele foi Só creu depois que ele foi. Passou por tudo que passou. E aí então as coisas que foram acontecendo, eles então passaram a acreditar. Mas será que eles sabiam do todo o poder de Jesus Cristo? Então, é o que eu estou te falando. Eles não acreditavam. Apesar do Senhor Jesus Cristo fazer as maravilhas, não lembra lá na hora, quando ele vai para as bodas, não nas bodas de Caná. Quando ele vai para a festa dos tabernáculos, que está lá em João também, tá? Então tem uma festa que ele vai para a festa. Quando ele está indo para a festa, ele fala assim: tem a festa, vamos para a festa? Ele fala: não vai agora, vão vocês primeiro, que depois eu vou. E antes disso ele fala assim: se você é uma pessoa que faz os sinais que você faz, manifesta-te ao mundo. Entendeu? Falando que o Senhor Jesus Cristo ele tinha que se manifestar ao mundo. Então o Senhor Jesus Cristo está fazendo sinais com eles dentro de casa, e eles não estão crendo, estão mandando ele fazer lá fora. Tá certo? Então o Senhor Jesus Cristo deixou eles irem primeiro, depois o Senhor Jesus Cristo foi. Tá certo? Então, e a palavra diz, é porque eles não criam nele, não acreditavam nele. Começou a acreditar só nele. É. Aí tem aqui o Tiago, esse livro de Tiago que tem aqui na Bíblia, a gente não tem esta certeza, tá? Porque Tiago começa a falar assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, Tiago começa a falar desse jeito. A gente não sabe que é Tiago, irmão do Senhor. Mas em Gálatas, quando Paulo está explicando a respeito de como começou o Evangelho, começou a aprender, ele diz assim: todos sabem que quando eu voltei para Jerusalém, eu não via nenhum outro a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então Tiago já estava no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos. Está entendendo? Então, a gente tem assim, essas coisas. E aqui no fim das Escrituras, também tem o livro de Judas, que é uma página um pouquinho, dependendo do tamanho da letra, que dá a carta que ele escreveu, a carta de Judas. A gente entende que esse Judas é Judas, irmão do Senhor. Porque o outro morreu, né? É porque o Judas Iscariote também tem morreu. tantos amigos, você fala, se Jesus tem um monte, Tiago, Judas, Tem um monte também. Né? É. Ai, pessoal, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, de conversar, de falarmos e aprendermos mais de Ti, Senhor. Obrigado por toda uma semana que o Senhor nos concedeu, meu Deus, onde o Senhor nos proveu todas as nossas necessidades, para que pudéssemos, meu Deus, estar aqui. Obrigado, meu Deus, pela semana, Senhor, que dentro de algumas horas, alguns minutos vai começar, e que para nós, Senhor, é desconhecido. Por isso, meu Deus, que no Teu amor e a Tua misericórdia nos siga em todo o tempo, que nos guie, que nos guarde, nos livre do mal e nos conduza, Senhor. Te peço, meu Deus, não somente por nós, mas por toda a família aqui representada, por todos os nossos familiares, e ajuda-nos, Senhor, e ajunta-nos, Senhor, para que possamos, meu Deus, mais uma vez estarmos reunidos e estudarmos a Tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Viu? Toma posse, pessoal. Agora do nosso lá.